Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do RochaCast e hoje o último episódio da segunda temporada, tá? Imperdível. E não sei se vocês sabem, mas eu quero chegar aos 1000 gols. Hoje comigo tá o co-host aqui que já tomou uns 500. É ou não é? É, você é louco. Aqui é goleiro salão, rapaz. Mas Sei. boa noite a todos, pecadores e pecadoras. Vamos começar mais um RochaCast falando com o nosso... Já posso apresentar? Pode, claro. Com o nosso pastor Mauro, presidente aí da comunidade cristã Rocha Eterna. E para abrilhantar esse momento, a gente trouxe um presentinho aqui para você. Muito obrigado. Agração. O Deus pastor abençoe, gosta de ler, né? gosta de ler. Então, é o que vamos dar de presente. Presente, um livro de um... Muito grato, boa noite a todos. Deus abençoe. E já agradecendo, então. Um presente excelente. Saiu Presentão. o pastor Darcio, né? Teve aqui Pastor com a gente, Darcio, né? nosso- Pastor, teólogo, né? Nosso pastor de teologia, né? Professor. Teologia fácil. Pastor, obrigado mais uma vez o senhor está aqui, né? O ano passado também fechando a temporada. É sempre uma alegria, sempre um prazer muito grande o senhor estar aqui com a gente. Acho que antes da gente começar entrar nos assuntos realmente que a gente vai estar falando, 30 anos de Rocha, né? A gente teve um episódio dedicado com o João e o Carlos Regis, mas a gente gostaria de ouvir do senhor, né? Assim, uma breve... Prévia. Não, breve não, pode falar à vontade sobre esses 30 anos, um resumo como foi. Bom, esse aniversário, algumas coisas importantes aconteceram. Inclusive, até mesmo, um posicionamento da igreja com relação a... Nós temos uma convenção, para quem não sabe, nós temos várias igrejas, e todas, assim, foram emancipadas. Nesses 30 anos, Deus claramente nos falou, né, num certo sentido de uma retomada, de um reinício. Esse foi um ponto interessante. É uma virada. Esses 30 anos, coisas importantes aconteceram. Também, né, é uma palavra, inclusive, para quem não conhece a igreja, né, que vai estar assistindo, está assistindo aqui. Como é que eu falo isso? No futuro, Está no presente. Está assistindo, pronto. A respeito de uma adaptação, né, a esse tempo que nós vivemos. A igreja ela vive um tempo muito desafiador, né? Parece meio lugar comum falar isso, mas realmente nós estamos vivendo uma época que, ao mesmo tempo que a Bíblia fala assim, nunca diga que os dias passados foram melhores, né? Então hoje, nossa, meu Deus, né? A Bíblia fala isso. Por outro lado, a Bíblia, e a gente vai acabar também desenvolvendo isso hoje, a Bíblia também fala de um tempo que ela chama de últimos tempos, ou últimos dias, trabalhosos, né? E aí tem a listinha cavernosa lá, né? E lá, homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, e uma série de coisas. E a gente está vivendo uma época bem desafiadora. É aquela coisa que alguém disse, né? Não é só uma época de mudanças, é uma mudança de época, né? Desde aquilo que a gente hoje convive, né? Nós estamos inseridos em uma cultura que hoje é a tal da cultura woke, que, para quem não sabe, né, o woke tem um sentido de quem está desperto, né, de quem está atento, né, de quem acordou. E isso nasceu dessas pautas identitárias, das minorias, então da defesa, né, do politicamente correto. Só que isso expandiu de uma tal maneira coisas que já existiam e trouxe também novidades aí que 5 anos atrás ninguém imaginava, 10 anos atrás, né? Coisas em relação ao comportamento, a valores, né? Hoje não, na verdade não existe nenhum absoluto de uma maneira absoluta, né? Esse relativismo já sempre existiu, mas nós vivemos um tempo que igreja, evangelho, que fala de absolutos, igreja
evangelho que fala sobre coisas assim sagradas, família, né, o amor, o respeito, palavras que para a sociedade hoje é quase um palavrão, né? Submissão, em amor. Insulto, né? Então, nós realmente é como aquela abertura do The Chosen, né? É aquilo lá mesmo, é o peixinho nadando contra a maré para valer. Então, esses 30 anos, se eu puder assim falar algo que também quem não conhece a igreja, né, possa ouvir e refletir, é um tempo desafiador. Mas, como também a Bíblia fala, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é um tempo de oportunidade também. Sim. É um tempo de oportunidade. Isso tem estatísticas, isso tem muita gente falando, né, coisas do tipo, por exemplo, famílias mesmo não cristãs, o pessoal buscando, por exemplo, escolas cristãs, buscando igreja, buscando lugares assim que sejam um porto seguro, porque a coisa destrambelhou, né? Não tem mais um absoluto, não tem mais um parâmetro, cada um faz o seu. E alguém com um mínimo de bom senso, mesmo não sendo cristão, ele está preocupado, ela está preocupada com os filhos, com a família, né? Então, os 30 anos da igreja, eu me vi a igreja, né, esse ano está terminando, dentro desse desafio de reposicionamento, de responder, né, a esses desafios todos, ter uma resposta adequada, a igreja cumprir seu papel. Então, esses 30 anos, uma maneira de enxergar é essa. E é interessante essa coisa de famílias que não são cristãs tá procurando, né, igreja, escolas. Quando o senhor falou, eu lembrei de um fato. Meu filho estuda numa escola cristã e teve uma festinha lá, um determinado dia lá, e que a gente, na hora da saída, a gente faz uma fila, né? Os pais vão chegando para dar o horário e vai esperando. Então, quem chega primeiro pega o filho primeiro e vai embora. E aí, conversando com um desses pais, ele falou, não, eu não sou cristão, não vou à igreja, eu sou ateu. Eu falei, nossa, o pai é ateu e o filho estuda numa escola cristã, mas a mãe é católica e no seu tem um fundamento católico. Beleza, passou um tempo aí, teve essa festinha lá de comemoração das crianças, foi alguma data, não lembro, que eles fazem as cantatas lá e tudo mais. Aí ele estava na fila para entrar na outra escola, e aí eu estava um pouquinho mais arrumado, né? Porque quem me vê na rua, eu estou de tênis, bermuda e camiseta. Estava um pouquinho mais arrumadinho. Ele, nossa, tá parecendo um pastor. Aí eu brinquei com ele, falei, eu sou pastor. Ele, como assim? Eu falei, eu sou pastor da minha casa. Aí eu falei, ixi, acho que eu falei demais, porque ele ficou com uma cara, tipo assim, como assim, pastor na tua casa? Porque tem um estereótipo do pastor, tá na igreja, cuidando das... Aí eu falei, não, olha só. Aí eu expliquei para ele e tal, ele, entendi. Aí ele deu a brecha, falou, vai lá. Tal. Aí eu convidei ele para vir para nossa igreja e tal. Nunca apareceu. Mas... Ainda não. Ainda não. Mas olha, você sabe, o que você está comentando aí, dentro do que a gente está falando. Cada vez mais está acontecendo um fenômeno chamado de cristãos culturais. O que é um cristão cultural? É alguém que aprecia os valores que o Evangelho transmitiu para a sociedade. Então, e é do Evangelho, é da chamada cultura judaico-cristã. Então, liberdade de expressão, liberdades individuais, democracia. As mulheres, né, ganharam direito na civilização ocidental, que em outras culturas você não tem isso. Né? Não vou nem falar de cultura, por exemplo, no Oriente Médio, muçulmana. Enfim. E cristão cultural, então, ele exatamente, ele não tem uma vida com Deus, ele não acredita em um Deus pessoal. Mas ele aprecia e ele quer que se mantenham os valores que o cristianismo, né, implementou na cultura. Sim, sim. Por quê? Porque, entre outras coisas, primeiro, essa questão que a gente comentou, a coisa está tão destrambelhada que esses valores que o Evangelho transmitiu começaram a ficar preciosos. Né? Segundo, em alguns lugares da Europa, por exemplo, Canadá, como que eu vou dizer, não é invasão, né? Mas assim, essa predominância hoje na Europa da cultura muçulmana, né? A imigração de muçulmanos para a Europa, e hoje você vê a Inglaterra, por exemplo, o nome de menino que mais foi utilizado, né, para
nomear uma criança, um menino que nasceu, é Mohamed. É o Mohammed. Primeiro, num país cristão, ocidental. E falando em Inglaterra, e falando de cristão cultural, o cara que é o papa do ateísmo, o Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo que ele, hoje, já há muito tempo, ele é o campeão do ateísmo, a ponto, ele escreveu um livro famoso, né, Deus, um delírio, né, e quase que zombando da crença em Deus. Ele pagou anúncios naqueles ônibus vermelhos de 2 andares lá em Londres, dizendo, a frase era a seguinte, mas assim, Deus não existe, divirta-se. É aquela falácia, né, de dizer que se Deus não existe, você pode ser um cara alegre e feliz. Se Deus existe, você não tem felicidade e você não goza a vida. E ele, tempos atrás, recente agora, ele se declarou cristão cultural. E o repórter ficou até espantado. Falou, você, cristão cultural? Quem falou isso também foi o sujeito da Tesla, o Elon Musk. O Elon Musk se declarou cristão cultural também. E tem uma turma fazendo isso. Basicamente é isso. Os caras estão com medo, existe um receio de se perder os valores que são fundamentais para uma sociedade, que o cristianismo, o evangelho, a cultura judaica trouxe, em face de islamismo, em face do secularismo, né, do materialismo, que hoje está tomando conta. E as pessoas, então é escola, é uma escola, mas a frase é a seguinte, que também define muito isso, né? O cristão cultural, ele aprecia os resultados do evangelho, mas ele não aprecia o evangelho. Então você quando mostra os efeitos, os resultados do evangelho, o pessoal aplaude. Quem disse foi o Watchman Nee, né? Aquele mártir, escritor chinês, talvez um dos mais importantes cristãos do século XX. Mostre os efeitos do evangelho, as pessoas vão aplaudir. Mostre o evangelho, as pessoas vão ficar chateadas. Fica, né? Porque o evangelho, ele é renúncia, né? Sim. Ele é renúncia. Antes da gente prosseguir no papo, desculpa te cortar. Pessoal, se inscreve no canal aí, deixa o joinha. Você que é inscrito, compartilha. Vamos chegar aí qual a meta? 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Vamos chegar à meta 1.000 inscritos aí. Hoje? 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 Opa, vamos pra cima, gente. Jesus, vamos estar assistindo aí. Vamos que vamos. Chama lá o tio, o parente, o amigo. Manda pra todo mundo, compartilha. E queria falar do nosso patrocinador, o Zé. Vai estar aparecendo aqui embaixo, enquanto eu tô falando, os endereços, tá, da esfirraria do Zé. Zé, mais uma vez, obrigado, viu? Deus te abençoe e prospere seu negócio. E é isso. Não, eu ia comentar nesse sentido, né, que a gente vai entrar ainda no Posicionados, né? Mas essa realidade que a gente tem vivido, né? A gente tem o filósofo Bauman e o Bultmann, né, que eles falavam sobre isso, né, sobre a sociedade líquida, né? Como a sociedade ela foi se desprendendo daquilo que era pesado, né, no sentido de que trazia responsabilidades, mas ela começou a perder a sua identidade, ela começou a perder o seu porto seguro, aquilo que realmente dava segurança, né? Eles esqueceram que se você se livra daquilo que te dá segurança, você também tem problemas na frente, né? E esses problemas estão começando a surgir. A gente está começando a ver na sociedade vários problemas que isso tem causado. Eu acho que por isso também esse desespero das pessoas começarem a voltar um pouco às bases, né? As pessoas realmente estão perdidas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, aumentou a venda de Bíblias em mais de 22%. 22%? É uma estatística recente. Então, você está vendo assim, uma reação. Esses dias mesmo eu vi um podcast, e talvez acho que é o mais visualizado no Brasil hoje, no YouTube. Mais ou menos o título era esse: Estamos cansados da cultura woke. Porque é uma chatice, para falar pouco. Né? É assim, um negócio que se tornou insuportável. Né? Essa ideia de que minorias, que é uma parte, né, a gente sabe, de todo esse espectro aí da cultura woke. A ideia de proteger a minoria, a ideia de uma restauração histórica, o termo não é nem restauração, né? Não é nem retratação também. Mas quem era oprimido passou a oprimir. Então, quem era oprimido e se levantou para combater a opressão,
acabou se tornando naquilo que ele estava foi combatendo. Foi uma evolução onde que todo mundo cresceu, né? Foi, na verdade, um quer passar o outro e vira uma... Você se tornou naquilo que você combatia. Exatamente. Então, a gente está vendo isso hoje, né? Uma tirania, uma opressão, lacração, cancelamento. Quem pensaria nisso no Brasil, pelo menos 5 anos atrás? Não, então, a gente está vivendo uma época assim. Eu vi um pastor pregando no aniversário de 50 anos dele. E mais ou menos o título era o seguinte: eu nunca tive 50 anos. Né? E ele falava sobre isso. Falou, um cara com 20 anos, perder o emprego com 20 anos é uma coisa. Perder o emprego com 50 anos é outra coisa. Né? 20 anos você tem uma lesão é uma coisa, com 50 anos é outra. E hoje, eu não vou falar a minha idade aqui, vou fazer um suspense, quem sabe no final do programa, hein? Se chegar em 1000 inscritos, eu revelo a minha idade. Vai arrebentar. Eu estou vivendo coisas assim que, em certo sentido, a gente tem a palavra, obviamente, como parâmetro, mas você pega a Bíblia e você tem que interpretar o mundo que você vive pelos óculos da Escritura. Né? E há coisas que estão acontecendo hoje que são meio inéditas, né? Que a gente está aprendendo a lidar, a interpretar à luz da palavra. E eu estou nessa, né? Como o pastor que fez 50 anos, falou, eu nunca tive X anos, estou tendo agora, né? A Rocha 30 anos, e a Rocha 30 anos também está nessa, a gente está assim buscando, nós estamos nessa de entender o mundo, ler, ter a leitura correta e a mensagem não ser comprometido, o papel não ser comprometido, individualmente como cristãos, a igreja como um todo. Falando um pouquinho de 30 anos, é isso também. É a frase do Karl Barth, né, que ele fala que o cristão ele tem que andar com uma Bíblia debaixo de um braço e o jornal debaixo do outro, né? Sim. Ele precisa aprender a fazer a correlação desses mundos, né? Porque a gente sempre cresceu ouvindo o quê? Que religião e política não se mistura e tantas mas tem uma frase coisas. boa do Spurgeon sobre isso, né? Ele fala, tolo é aquele que diz que não se discute religião nem política, é por isso que tem falsos profetas nos púlpitos e falsos políticos, né? Uma outra palavra que eu uso. Na política. Então se discute, sim. Sim, precisa. Não, desculpe, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente quer te ouvir. Tem existido um movimento dentro da igreja cristã de uma espécie de apatia com esses assuntos. E você tem pessoas importantes no meio cristão, referências, pastores, dizendo e defendendo isso, que não é papel da igreja se envolver. Aparentemente, a ideia é a seguinte, é envolvimento zero. É aquela ideia de espiritualidade que, de alguma maneira, ali num culto a Deus, a tua vida particular com Deus, o Senhor vai mover, vai mudar a sociedade. Porém, Jesus disse assim, que nós somos o sal da terra. Exato. E se o sal não salgar, o que vai acontecer? Para nada presta esse sal, senão para ser pisado. Como é que nós nos sentimos? Muitas vezes pisados, esmagados, diante de coisas que a gente vê na política, a gente vê na educação, a gente vê na economia, nos setores da sociedade. E por que a gente se sente esmagado? Porque Jesus já disse, o sal não está salgando. Então existe essa indiferença. Eu vi o Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira, né? Deputado Nicolas Ferreira, o Ferreira que eu estava na dúvida. Ele fez um apelo, ele mandou um vídeo aí uns tempos atrás, na época que o aborto estava sendo debatido no Congresso. E assim, importantes lideranças cristãs, nem um pio na internet. Absolutamente não levantando a voz, porque muita gente acha que é política. Muita gente acha que política pública é igual a política partidária. As pessoas têm que entender, política pública é uma coisa, política partidária é outra, políticas sociais é outra coisa. Então a igreja vai falar de aborto? Claro que sim. A igreja vai ser contra o aborto? Sim. E importantes lideranças no Brasil, simplesmente mudas. E aí a gente lembra da frase, lembrando de homens aqui relevantes, né? O Dr. Martin Luther King, né? O pastor Batista, o que ele disse? Lembra? O que me preocupa
não é o grito dos maus. Silêncio. É o silêncio dos bons. Então tem muito crente que quer chegar na igreja, adorar a Deus, e ótimo adorar a Deus, óbvio. Mas essa expressão de vida com Deus se resume a um culto particular. Sim. E Jesus disse para a mulher samaritana, vai chegar a hora que nem aqui, lá ele estava em Samaria, né? Nem em Jerusalém vai se adorar. Mas o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e verdade, e sem esticar, né, esse aspecto que Jesus está falando. E Jesus está falando aqui, você é um adorador o tempo todo. Você adora a Deus com o teu emprego. Isso é base da reforma protestante. Sim. Você adora a Deus no seu trabalho, você adora a Deus na sua vida acadêmica, você adora a Deus cuidando da sua família. Né? E para muita gente, século XX, aqui 30 anos de rocha, né, a gente está enfrentando isso. Gente que adoração, vida espiritual se resume a algo muito particular. E Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra. Então... aquele exemplo que você costuma dar nas pregações, né, pastor? Que você fala que é preciso descer do monte, né? Ali no Monte da Transfiguração, Pedro quis fazer as tendas, né? Não vamos ficar aqui, vamos viver aqui. Estava maravilhoso ali, maravilhoso, né? mas... É o acampamento, é a temporada que você passa, né? Treinamento em alguma agência missionária. É maravilhoso, é coisa linda. Agora, quando você chega na realidade, você se choca. Sim. E aí, no pé do monte, tinha os outros discípulos, né? Que com Jesus estavam Pedro, Tiago e João. Lá embaixo, o texto diz, Marcos 9, eles não Mateus estavam no 17. barquinho nesse momento? Oi? Eles não estavam no barquinho nesse momento? Não, né? estavam no pé do monte. Discípulo batendo boca com o fariseu, discípulo que não conseguia expulsar o demônio do menino lunático, gente chamando um menino endemoniado e lunático, como se a lua, né, tivesse esse efeito. Então, incredulidade, bate-boca, é a realidade. E tem gente que quer viver em acampamento a vida inteira, tem gente que se choca quando sai, né, de um retiro ou coisa parecida. E não é que não consegue enfrentar, mas não tem uma visão adequada. Fala, cara, você foi lá, você foi num culto para levar o culto para fora. Sim. Então, é exatamente esse texto. Né? Sim. O pessoal quer fazer tenda. Não, você tem que descer a montanha. Mas aí, para mudar a cabeça desse pessoal, porque eu falo que foi de pouco tempo para cá que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre política, querer entender os dois lados. Hoje está num extremo muito grande, né? Polarizou assim demais, né? É muito direita, é muito esquerda, e aí tem o centrão ali que está muito recolhido na dele. A visão da igreja, o senhor como pastor, você acha que poderia, deixa eu escolher minhas palavras aqui, mas assim, para não falar de qualquer jeito. Seria o papel da igreja talvez orientar as ovelhas? Fala, gente, precisa, ou deixar que cada um procure segundo a tua vontade, entender melhor. A igreja tem um papel de orientação, por exemplo, primeiro, deixar claro o que a igreja acredita, ou aquilo que a Bíblia diz que nós devemos acreditar, e comparar, né, os valores da Escritura com a pauta do candidato. Então, é o tipo de orientação que, obviamente, é papel da igreja. A igreja, necessariamente, não vai ter que citar nomes ou dizer que, menos ainda, né, vote em fulano, você precisa votar em Beltrano. Não, mas a orientação, né, no sentido de comparar, de dizer, olha, fulano está... Né, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mais próximo, né? Sim, dos valores, Bíblia, né? daquilo que a igreja precisa defender. E a igreja, Paulo diz, né, é coluna e baluarte da verdade. Baluarte é a fortaleza. Né? Tá falando de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual, mas que se reflete no natural, no físico. Então a igreja orienta, a igreja ela se posiciona, ela condena, porque a Bíblia fala condenai, né, as obras infrutíferas, né? Efésios, acho que fala, Efésios 4. Então, a Bíblia, claramente, ela manda você se posicionar. É uma posição clara, isso aqui está certo, isso aqui está errado. João Batista não fez isso e perdeu a cabeça, mas ele tinha que fazer aquilo, ele não podia fazer menos que aquilo. Ele falou, isso está errado. Fez o que tinha que fazer. Ele apontou o erro de um político. E aqui, eu não estou dizendo... que, então, aqui, né? Nós temos que dar uma ênfase em política? Não. É um contraponto que a gente está falando aqui, é uma posição
como eu disse, de indiferença, de apatia, de quase que uma negligência da igreja, do cristão, com assuntos que a Bíblia manda você se posicionar e condenar as más obras, as obras infrutíferas das trevas. Condenar-as. Como é que você condena? Condenar é uma posição forte. E muita gente aí já se confunde, porque fala, não, eu não me sinto... Virou moda falar isso hoje, porque é cima do muro total, né? Esse muro acho que tem uns 10 mil anos-luz de largura, né? Para caber tanta gente. É tanto crente em cima do muro, fala, não, eu não estou numa posição de julgar. E qual é a dificuldade? Olha o resultado que nós chegamos, e falando nem de cultura da igreja. Qual é a dificuldade? Nós perdemos a coragem, nós perdemos a base bíblica, que a Bíblia fala, condene. Fica só nisso. Você condenar algo é um posicionamento forte, é um posicionamento que pode dar, né, pano para manga, você pode atrair antipatia, né? Hoje, quando amor é tradução de tolerância com tudo, né? Amar é assim, não mexa com ninguém, não fale nada, fica na sua. Tem uma história boa disso. Pois é. E aí a Bíblia fala, condene as más obras. As más obras das trevas. Sim. Porque só de você usar o termo condenar, a pessoa vai falar assim, nossa, mas condenação é julgo. E vai usar, né? Sempre vai usar. Ai, quem estou julgando. Quem sou eu para não julgar? Julguei. Não, o não julgar que Jesus falou não é nesse sentido, de você não se posicionar. Sim. Mas quando você se posiciona, por exemplo, eu no meu caso, eu sou pai, eu sou marido, né? Eu sou cabeça da minha casa. Então, eu preciso, né? Até o pessoal que está assistindo, entenda. A gente precisa se posicionar assim para aquilo, julgar e dar um basta naquilo que não é bênção. Naquilo que muitas vezes está entrando na nossa casa, que não deveria estar entrando. Sei lá, é um jogo do Santos, é a televisão, né? Você quer ver um exemplo histórico de posicionamento muito claro? Para quem não sabe, quem comandou como é que eu vou dizer, a abolição da escravatura no Império Britânico, que era o maior império da época, maior império da época, e também, né, que acabava utilizando a maior quantidade de mão de obra escrava no planeta. E quem comandou isso foi William Wilberforce, né? Aquele cristão parlamentar inglês, século XVIII, que Wesley escreveu para ele, falou, não pare, porque ele tinha uma enfermidade crônica, né, que era o lúpus, e ele, 30 anos ele lutou, e teve períodos que ele parou, ele não estava aguentando a saúde dele, e John Wesley, né, o grande John Wesley, escrevendo para ele, vai firme, vamos lá, estamos juntos, né, é nós, né? Você falou sobre isso, né? Sim, acho que teve culto que eu falei. Né? E ele, inclusive, no casamento dele, o pastor dele é o John Milton, um ex-traficante de escravos, se tornou pastor, que foi o autor, né, o compositor da música Amazing Grace, a famosa Amazing Grace, que inclusive foi cantada no casamento do William Wilberforce. E ele acabou com a escravidão no Império Britânico, mas como que acabou? Foram 30 anos de luta. E a gente está falando do que aqui? Posicionamento. Sim. Como é que eu me posiciono? Por exemplo, eles passaram abaixo-assinado em várias cidades da Inglaterra para que ninguém mais consumisse açúcar que vinha do trabalho escravo, mão de obra escrava, da Jamaica e outras colônias inglesas. Né? Abaixo-assinado. Vamos boicote. Em Montgomery, na década de 50, quando aquela Rosa Parks, aquela irmã batista, né, negra, e tinha lá a lei Jim Crow e as leis racistas preconceituosas na época, que se um negro tivesse sentado no ônibus e chegasse um branco, o negro tinha que dar lugar ao branco. E a Rosa Parks, costureira, irmã em Cristo, cansada, né, trabalhou. No fim do dia, estava lá no ônibus e chegou um sujeito branquelo, né, falou, né? E ela falou, não vou levantar. Inclusive ficou famosa, né? Não, ela disse não. Foi presa, aí tem fotos na internet, ela lá com a plaquinha, né? E isso desencadeou um boicote de todos os negros na cidade de Montgomery, principalmente, outras cidades ali da Geórgia. Aliás, ali é Alabama, né? Geórgia, Alabama. Enfim, 1 ano de boicote, eles revogaram a lei. Eles organizaram caronas, e tem vídeos, tem filmes. O povo indo a pé trabalhar, indo para a escola a pé,
forçaram a romper, e o Luther King acabou entrando nessa história, né, na época. Então, boicote? Sim. Que mais? Voltando lá no William Wilberforce, eles alugaram um navio, lá arrumaram um navio, convidaram a elite, eu não lembro, acho que foi Londres, fizeram lá uma musiquinha, né, o pessoal tocando aquelas músicas, né, século XVIII, serviram um chá, né, coisa bem inglesa. Aí chegou um momento que um ex-escravo que tinha se tornado livre e era um sujeito assim muito culto, eu não lembro o nome dele, ele foi mostrar o navio, era um navio negreiro. Ele foi mostrar o porão, falou, por favor, venha comigo, né? Ele mostrou as condições que os negros eram trazidos da África, né? A mortandade, a miséria, o lugar terrível, o odor era terrível. Então, eles fizeram coisas desse tipo. Lutaram contra algo, né? Uma injustiça social, uma coisa terrível, né? Escravidão. Se posicionaram. Então, hoje, nós podemos boicotar coisas? Sim. Sim. Nós podemos, como os gladiadores, né? A luta de gladiadores parou no Império, o cristianismo estava, né, começando a se impor como uma religião predominante, mas não era religião oficial, não era Constantino, essa história toda. E eu esqueci o nome do monge, como é que era o nome dele? Se alguém puder achar, me ajudar aqui, os co-hosters. Então o pessoal da Daniel técnica. Técnica. Enfim, ele foi morto na arena, porque ele entrou na arena para parar. E acabaram, né, acho que o imperador fez assim, né? Diz que é lenda isso, né? Diz que não tinha essa, que é coisa de Hollywood. Enfim, e ele foi morto. Mas isso desencadeou uma comoção. E a morte dele gerou todo um reflexo que acabaram com a escravidão. Então você se mete numa coisa pública para falar, está errado isso daqui? Sim. E hoje, por exemplo, uma maneira que todos publicamente podem se manifestar é a internet. Só que você olha a internet de muito crente, né? Não vou nem entrar no lugar comum aqui, né? Você vê e fala, cara, futebol é lícito, mas cadê o sal? Aí, dentro da discussão, cara, pega a tua internet. Tem algo a mais, né? Precisa ter. Então, enfim, use a internet. Você está no lugar talvez mais público, com maior visibilidade. Por enquanto, né? Como nunca houve na história. Né? Por enquanto, já estão querendo barrar a internet, verdade. já tem tudo isso aí. Aproveite então, né? Tem uma boa chance de ser por enquanto. E aproveita enquanto Deixa eu gratuito. Ver se eu acho aqui o nome do... Dá o joinha, se inscrever. Monge. Vamos ver. Achou, Dani? É ruim, né? Da informação pela metade, meu Deus. Não, vamos ver aí. RochaCast, é inadmissível isso. Não, precisa... Achei diversos músicos. Achou vários? Vários morreram? Pode ter sido... Quer ver algum aí? Vai que você fala o primeiro. Fala no microfone aí. Chuta Quinto elemento. Chuta um, vai que acerta, né? Já que foram vários. Telêmaco. Telêmaco. Virou São Telêmaco. Que ele achar lá. O Telêmaco. Eu só fui no embalo. Estava virando, virou mártir, né, da igreja católica, né? A católica canonizou Telêmaco. Então tem uma turma aí, creio eu, vou encontrar no céu, crentes que se posicionaram. Com certeza. Sim. Não, e isso entra muito agora, né? Dentro do que a gente vai começar a falar para esse próximo ano, né? Que é o tema que a gente vai conduzir a igreja, né? Que está realmente sobre posicionados. Então, e dentro do nosso... A gente falou bastante agora de história, mas como o cristão hoje ele pode começar se posicionando? Qual que é essa... De onde a gente pode partir? Bom, vamos lá. O que a gente entendeu da parte do Senhor é que para o ano que vem, a cada ano, né, para quem não sabe, a gente tem uma palavra, um tema, uma visão para o ano todo nos nortear. E para o ano que vem é baseado na igreja de Filadélfia. A gente tem chamado a igreja de Filadélfia, uma daquelas 7 igrejas a quem Jesus, né, destinou uma carta lá no livro do Apocalipse. É a igreja do fim, a igreja dos últimos dias. E profeticamente a gente entende que sim, porque cada uma dessas 7 igrejas, né, cada carta que foi endereçada a cada uma delas, cada igreja então tem um aspecto memorial. Olha para trás, né, aquilo que Jesus quis falar com eles na época deles. Então, para aquela igreja, naquele momento, né, tinha uma mensagem. Mas nós sabemos, primeiro,
o que está na Bíblia é para nós também hoje. E o que está escrito para uma igreja na Bíblia serve para uma igreja hoje. E ali, então, você tem algo que serviu para aquele momento, então é memorial para trás, mas algo que serve para o futuro, profético. E esse aspecto profético que está ali registrado, nós entendemos, muita gente entende que ali Jesus está mostrando como será ou que igreja, como a igreja deve ser no fim, nos últimos dias. E você vê junto ali com Filadélfia, você vê a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, né? A igreja pobre, cega, nua, sem a graça, né? Desgraçada, enganada, pensa que é rica, pensa que tem, que pode, mas é tudo isso aí que a gente acabou de dizer. E é exatamente o que a gente vive, e a Bíblia diz que viverá no tempo do fim. Por exemplo, você lembra de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens mostra o quê? 10 virgens, porém 5 nécias, né, tolas, negligentes, e 5 vigilantes, né, compromissados. E a parábola lá diz que as 5 nécias acabou o azeite, e elas estavam indo de encontro ao noivo, e o noivo é Jesus. E Jesus estava usando uma figura, um simbolismo que todo mundo entendia, porque um casamento judeu na época acontecia isso, né? Tinha as damas de honra que acompanhavam a noiva para a casa do noivo, né? Porque o noivo construía a casa, né? Para ele, para a futura esposa, geralmente na casa do seu pai. Por isso que Jesus diz em João 14, né? Eu vou junto do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar. E o noivo, na época judeu, né? Enfim, era dessa maneira, ele construía a casa na casa do pai dele, lá no terreno, né? E aí a noiva vinha com damas de companhia, que são essas que Jesus se refere em Mateus 25, as 10 virgens, com luminárias, com lâmpadas na mão, acompanhando a noiva, que é a igreja, né, no simbolismo, para o casamento com o noivo. E a gente conhece a história, no meio do caminho, ou quer dizer, no meio do caminho não, né? Em determinado momento, as nécias dormiram. Bom, onde eu quero chegar? Você pega Filadélfia, que é a igreja fiel, né? Não há repreensão alguma, diferentemente. Ela e Esmirna, que não tem nenhuma bronca, né? Nenhuma cajadada de Jesus. Todas as outras tem algumas que têm elogios também, mas tem repreensões. Filadélfia e Esmirna não tem nenhuma repreensão, é elogio. E promessas, né? Todas têm promessas mediante um posicionamento. Bom, então, no tempo do fim, você vai ter ao mesmo tempo, né, virgens, que representam uma pureza, uma santidade, está falando da igreja ali. Porém, ali juntas, né, o joio e o trigo, virgens nécias que vão perder o bonde, foram separadas, igreja, mas vão perder o bonde, não vão entrar na festa do noivo, como disse Jesus lá em Mateus 25. E a igreja, né, do tempo do fim, profética, lá em Apocalipse, Filadélfia convivendo com Laodiceia. Você vai ver as duas andando juntas. E nós entendemos então que se é a igreja do fim, se Filadélfia então tem esse aspecto profético, como todas as outras, e nos mostra o que Jesus espera, então nós queremos ser essa igreja. E o posicionados baseado ali na igreja de Filadélfia, por quê? Quando você lê Apocalipse 3, do 7 ao 11, você vê assim uma linguagem que Jesus exalta isso, né? Vocês guardaram a palavra. Por que vocês guardaram? O verso 10, né? A palavra da perseverança, eu também vos guardarei, né, na hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Em outro momento Jesus fala, vocês não negaram o meu nome, né? Então é uma igreja posicionada, né? A sinagoga de Satanás, porque ali perto tinham sinagogas, né? Sinagoga era muito comum na época. Essas igrejas todas, elas estavam onde hoje, né, é a Turquia, e era uma região com muitas sinagogas, e tinha ali uma sinagoga judia normal, porém tinha uma sinagoga gnóstica, que era um movimento forte, era uma junção de platonismo, né, de filosofia com religião, com judaísmo.
E o gnosticismo defendia coisas, defende, né, coisas contrárias às escrituras, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe agora, é muita informação. Mas enfim, a sinagoga de Satanás ali, que a igreja de Filadélfia se posicionou, e diz ali Jesus que vão se ajoelhar diante deles e tudo mais, é a falsa religião, a perseguição até mesmo religiosa para uma igreja cristã, mas que a promessa era essa, que aquele inimigo se tornou inimigo e iria se ajoelhar. Então você vê claramente uma igreja posicionada, uma igreja sem medo, uma igreja corajosa, uma igreja resolvida. E mesmo apesar de não ter recursos, ela se posicionava, né? Não é uma igreja que estava com medo de perder recursos, né? Fala lá, né? Espera aqui. Falando em 30 anos, aí, essa é a Bíblia. Aqui. A Bíblia, 30 anos, para quem não adquiriu, nós estamos numa promoção, não é isso? R$60, você parcela em 3 vezes, se quiser um pouco mais, a gente conversa. Então, fotos dos 30 anos, né, da nossa história. E a nossa versão NVI. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia 30 anos. Apocalipse 3 aqui, olha só. Você falou de pouca força, né? O Senhor fala aqui para ela, né? Para pobre, né? Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. E se Jesus coloca algo diante daquela igreja, é porque aquela igreja ela entraria por aquela porta. Então é uma igreja decidida, uma igreja, né, forte, ativa nesse sentido. E por que a igreja dos últimos dias também? Porque aqui, verso 10, por exemplo, Jesus fala algo aqui que é uma das promessas escatológicas, né, para a igreja. Ele fala então: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E aí em seguida ele fala: cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, e eu faço de vocês coluna, né, na casa, no santuário do meu Deus. Então, coluna fala de posição ali, sólido, gente sólida, gente que faz parte fundamental da estrutura da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então, fala claramente de gente assim muito resolvida, né? Mas esse verso 10, então, por quê? De novo, igreja dos últimos dias, a igreja que, né, verá o arrebatamento. Laodiceia vai ver, mas não vai participar. Filadélfia vai participar. E nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ou pelo menos em algum momento após o início da grande tribulação. Essa promessa é incrível, porque o Senhor fala que Ele vai guardar a igreja da hora da provação. Ele não diz na hora da provação. Porque se Ele dissesse na hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, não é uma perseguição, então, regional, localizada, é uma provação. A palavra no original é peirasmos ou peirasmos, é provação ou tentação. E alguns que não acreditam, né, que esse texto tem a ver com grande tribulação, arrebatamento, fim dos tempos, eles dizem o seguinte: não tem a palavra tribulação. Mas tribulação, para o grego, né, foi escrito em grego, ou para a cultura judaica, servia você também falar, né, usar esse termo, provação ou tentação, tentação especialmente, né, ou prova, é sinônimo de tribulação. Mas a gente entende que ele está falando de tribulação porque ele fala que há de vir sobre todo o mundo. E há um reforço sobre todos aqueles que habitam sobre a terra. Parece uma redundância, né? Parece que ele está repetindo. Então, sobre todo o mundo, sobre aqueles que habitam. É porque os que habitam sobre a terra, né, a segunda parte, o sentido ali no grego é um verbo que fala para baixo. É a ideia de alguém enraizado. É alguém que se apegou ao mundo. É alguém que amou esse mundo, né? Então virá sobre esse a provação, tentação, né, peirasmos, sobre todos que habitam, sobre todo o mundo. E a igreja será guardada dessa hora. Eu te guardarei da. E da, mesmo em português, significa para fora. E esse da, essa preposição,
No grego é ek. E ek, que também virou em português, em latim, es, né, o ex. Você tem as palavras que dão a entender que você sai de algo, né? Você está dentro e você vem para fora. Êxodo, né? Externo, vem de ek. E esse ek também forma a palavra eclesia, né? Eclesia, que é a igreja, chamados para fora. Então, claramente, o guardar aqui não é como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eles foram guardados na fornalha, dentro dela. Aqui, claramente, é fora. Por isso, também, né, que se entende que esse texto está falando como que a igreja é guardada né? Ela é tirada de um tempo de provação, tentação, tribulação, que virá sobre todo mundo. O que a Bíblia fala, qual o nome que a Bíblia dá para isso? Arrebatamento. Entendeu? O Dani, quer fazer uma pergunta? Aí, aproveite. Pastor Mauro. Tá ligado esse microfone? Tá ligado? Tá ligado? Nós estamos falando de uma igreja posicionada, o senhor deu alguns exemplos. E pegando um exemplo bíblico de Apocalipse 3, nós vemos ali várias características de diversas igrejas, né? E nós estamos espelhando em Filadélfia. E nós, hoje também aqui no Brasil, nós temos um público gigantesco de cristãos comparado ao mundo antigo, óbvio, né? Hoje tem algumas pesquisas que chegam a 50, outros falam 70 milhões de cristãos no Brasil. Mas só que a igreja tem mais, vamos dizer assim, ela é mais conhecida pelos escândalos do que pela sua benfeitoria, do que o seu papel fundamental na sociedade. A minha pergunta é o seguinte: o que está em jogo para as igrejas que elas não estão conseguindo passar essa referência de Cristo na sociedade? É reputação? É os recursos que serão cortados? Como lá em Apocalipse, tinha umas que tinham fama de ser rica, mas na verdade eram pobres, estavam nuas. O que realmente está em jogo, porque, que nem o senhor falou, tem muitos pastores, muitas igrejas que não estão se posicionando em vários assuntos importantes para a sociedade. O que está em jogo? Bom, se você pegar as próprias 7 igrejas, né, Jesus, por exemplo, fala ali, né, se você não se consertar, eu vou remover o teu candeeiro. Candeeiro, né, a gente sabe, é luz, né, é o candelabro, enfim. Jesus fala de remover da posição. Então, a igreja não posicionada, você falou de 60, 70 milhões, um país de 200 e... Quanto que é o IBGE? 200, nossa, eu esqueci agora. 220 milhões de habitantes, eu acho. 70 milhões cristãos, e talvez é mais, porque se você pegar, então, católicos, evangélicos, os ramos do cristianismo, você tem, com certeza, uns 100 milhões. Muito mais. Então, você ter tanta gente que se diz cristã e o país estar do jeito que está, claramente você está vendo o quê? É gente não posicionada, é gente que não está sendo sal, é gente que não está realmente assim como João Batista, como o próprio Senhor Jesus, como os discípulos, né? Dizendo, importa mais agradar a Deus do que a homens. Aquela posição que escandaliza a sociedade, aquela posição que você, às vezes, quer tanto agradar ou fazer pontes, às vezes até numa boa intenção, mas é equivocada. Você quer fazer tanta ponte que você se torna tão semelhante à sociedade que você perde o diferencial. Como é que você consegue ser diferente se você é semelhante? É uma contradição. Então, o que está em jogo é isso, é um posicionamento. E para deixar bem claro, né, eu acredito que está ficando claro, mas para deixar mais claro ainda, quando se fala em posicionamento, não é no sentido belicoso, né, aquela coisa de marxismo, né, Deus os livre, né? Não. Nome de Jesus. Né, a luta de classes, né, nós contra eles, né? Não é isso. É um posicionamento, por exemplo, como de pai e mãe. Um pai e mãe raiz, né? A gente agora está falando isso o tempo todo, né? Pai e mãe que chega e fala não e não. É um posicionamento? É claro, claríssimo, Está contrariando um filho? Tá, mas é um ato de amor. É ato de amor.
Então é nesse sentido, né? Como diz Paulo em Efésios 4:15, sigamos, pois, a verdade em amor. Então o posicionamento que a gente está aqui defendendo, e nós vamos viver debaixo dessa palavra, nos mover debaixo dessa palavra, o posicionamento é esse. É ato de amor, é um ato de salvação. Então o que sai em jogo é isso. E de novo, Jesus disse lá para alguém, que eu não estou lembrando agora, uma das igrejas lá, se você não se arrepender. E ele disse para Éfeso, não volte às primeiras obras. Arrependimento, volte àquilo que você era. E obras, que é outra coisa que Tiago diz lá, Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. E muita gente, em nome de uma adoração particular, de um cristianismo assim muito particular, individual, está tirando a mão do arado. E Jesus disse lá em Lucas 9 alguma coisa, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. De tão sério, Jesus leva a sério esse assunto. Né? De você se posicionar, e posicionamento claro, não é discurso só. Volte às primeiras obras, senão, aí ele diz para outra igreja, eu removo você. Então eu creio que é isso. O que está em jogo é essa palavra, posicionamento. A gente precisa lembrar que assim, a obra de Deus ela vai acontecer, Deus já tem aquilo que ele quer fazer já e tá vai acontecer. determinado, né? Vai acontecer. O problema é quem vai participar disso ou não. Exatamente. Né? Aqui a gente está falando sobre Filadélfia, ele fala, coloca uma porta diante de você. Mas você precisa entrar pela porta. Sim. Né? Coloca uma chave. Você precisa usar a chave. A vontade soberana de Deus vai acontecer. Agora, a pergunta é, eu vou estar envolvido nisso ou não? Vai acontecer com alguém. E você vê que a maioria das promessas da palavra de Deus são condicionais. Condicional. Se permanecerdes em mim, João 15, dareis muito fruto. Atos 27, Paulo dá uma promessa, todo mundo no navio ali quase afundando, né, numa tempestade, e Paulo indo para Roma para ser julgado, e estava indo ser julgado porque se posicionou diante das autoridades. Aliás, ele usou o sistema político até, eu não estou falando de política aqui, gente, como se fosse a grande questão. A gente está enfatizando para entender, enxergar na Bíblia essas coisas, e ninguém aqui está usando o púlpito, a ideia aqui é fortalecer essa imagem, longe disso, usar púlpito para falar de política, não é isso. Mas Paulo estava indo ser julgado em Roma, dentro desse navio, que eu vou completar o pensamento, porque ele pediu para ser julgado por César, porque ele sabia, ele estava lá em Cesareia preso, e ele não ia sair de lá não, né? Os judeus estavam dando um jeito de matar Paulo. Ele falou, então eu apelo para César. Então ele usa o sistema dentro do direito, daquilo que é justo, que é legal, como um crente que era, e estamos falando do apóstolo Paulo. Sim. Então existe uma ideia meio sectarista, né? Do evangelho. O evangelho é o seguinte, eu volto em Paulo lá no navio, tá? O diabo, quando não consegue matar a sua fé, ele vai tentar tornar você um extremista para um lado ou para o outro, né? Ou você vira um cara totalmente isolado, apático a tudo, né? Quase um monge enfiado num buraco, ou você vira um cara mundano, completamente diluído, né? Sem diferença alguma, de tão parecido que você virou com o mundo. Sim. Ou você é mundano, ou você vira um cara isolado. Me fugiu a palavra. O sectarismo lembrei. Ou você se torna um sectário, né? De secta, de cortar relacionamento, né? Você corta. Ou você vira um cara sincrético, né? O sincretismo. Sincretismo é aquela coisa de juntar todo tipo de crença, você faz uma salada enorme lá. Sincretismo é você misturar valores, crenças e formar uma crença sua, né? Ou você vai para uma ponta ou para outra. E Paulo, porque se posicionou, estava indo para Roma. E ele está no navio, e o texto de Atos 27 diz que uma tempestade já de 2 semanas, rolando lá no mar Adriático e tal. E aí o pessoal perdeu a esperança de se salvar, pararam de comer, né? E aí Paulo disse que um anjo aparece para ele. Aí fala assim, senhores... Eu fico imaginando Paulo, né? Paulo,
E o texto fala bem assim: senhores, eu vejo que vocês estão comendo, né? E o navio assim, né? Nossa. E Paulo falando de boa, né? Como se estivesse sentado no sofá, né? Fala, gente, podem comer porque ninguém vai perecer, porque o anjo do Senhor a quem sirvo... É difícil ouvir, né, gente falando dessa maneira hoje em dia, né? Com a convicção. O Senhor a quem sirvo. O anjo do Senhor a quem eu sirvo me apareceu e disse: Paulo, não temas, importa que você vá até Roma, tarará, perante César. Eis que te dou todas as almas que estão nesse navio. E ele fala, portanto, o navio se perderá, mas ninguém vai perecer. Aí, beleza, né? A Rocha Eterna, Mar Adriático, lá acabou o culto, todo mundo foi lá para sua cabine. Aí viram 2 marinheiros, parece, querendo fugir, descendo o bote salva-vidas. E aí Paulo avisa o centurião, né? Porque Paulo estava sendo escoltado lá, uma escolta romana. Ele fala assim, ó, se aqueles caras descerem, saírem do navio, vocês não poderão se salvar. Aí, peraí, Deus não tinha dito que todo mundo ia se salvar? Disse. Mas aí é condicional. Você tem que permanecer posicionado. Aí voltamos no assunto do posicionado. Se eles permanecessem na posição, todo mundo ia se salvar. Mas se aqueles caras abandonassem o navio, ninguém ia se salvar. Aí, né, mandaram voltar, né? Opa, volta, né? E aí aconteceu exatamente isso. O navio se perdeu, mas todos se salvaram. Então, posicionamento. Aí o Gabriel falou, né? Mediante Deus vai cumprir as suas promessas. A pergunta é: você quer você quer participar disso ou não? Né? Ou não. Cair para dentro, né? Aí, dentro disso aí, né, dessa temática que a gente entrou, como que a igreja, nos dias de hoje, ela pode se inspirar na igreja de Filadélfia para ela se permanecer firme e fiel? Começando por aquilo que está registrado da igreja de Filadélfia, né? Apocalipse. Né? Você não negou meu nome. Pensa um ambiente universitário hoje em dia. Você falar, aliás, gente, aqui ninguém quer lacrar, né? É a realidade. Você hoje ser branco, cristão e hétero, né? Ter uma família, ter um emprego, você é do sistema, ou você é opressor. Você é extrema-direita. Extrema-direita. Você tem um outro termo que, além de extrema-direita, que estão usando agora, que eu não lembro. Bom, então, como que eu me inspiro? Não negue o nome de Jesus. Na internet, na tua sala de aula, fala, eu sou cristão. E vem cá, né? Eu me lembro de uma história, foi no supermercado, que o sujeito lá cristão, ele passando pelo caixa, e ele ouviu a moça do caixa conversando com a mulher que estava na frente, que ela estava mal, doente, ou coisa parecida. Aí ele, na vez dele, ele fala assim, não pude evitar, né, de ouvir a conversa de vocês, né? E aí eu quero orar por você, você permite ela? Beleza, foi curada. E foi uma cura incrível, a moça se emocionou, e aí o cara falou, posso falar algo aí no seu microfone, aqueles microfones assim, né? Atenção, colaboradora tal, né? Aí ele falou então, você que está doente, você que não está legal, né? Vem aqui no caixa tal que... Ele quis dizer assim, aqui tem um cristão, vai orar por você, não está dormindo aí, vem aqui, né? Está meio oprimido aqui? Vem cá orar. Né? Quer bater um papo? Vem aqui tem palavra. Foi essa a mensagem dele. Então, é incrível isso. Uma coisa maravilhosa. Lógico. E é a igreja de Filadélfia. Você não negou meu nome. Você, né, guardou a minha palavra. A palavra da perseverança. Nos inspirando em Filadélfia. Nós estamos vivendo uma época também... de uma instabilidade, de uma inconstância enorme, porque se falou em 70 milhões de cristãos, são milhões, na casa dos milhões dos desigrejados, né? Porque me decepcionei, porque aconteceu. Gente, já entrando no mérito, qual é a surpresa para você que se desigrejou? E aqui eu não estou julgando ou minimizando talvez a dor, um sofrimento que você tenha passado, mas em cima da palavra, nós precisamos ter um parâmetro. Não é surpresa, Jesus já nos havia alertado.
Todos aqueles alertas que a gente sabe de cor e salteado. É um mundo de aflição, é joio com trigo, é falso irmão, falso profeta, falso pastor, que mais, né? Tem mais outras advertências assim de uma mistura, né? Que você vai ter as duas coisas e vão pisar no teu calo. Então, a gente se decepciona, a gente se entristece, a gente, puxa vida, podia ser diferente. Mas surpresa, essa surpresa de falar, meu Deus, como pode? Não. Tá lendo um pouco a Bíblia, né? Pois é. Mas isso tem a ver um pouco com essa época do vitimismo, né? O vitimismo hoje é uma virtude, praticamente, né? Você se sentir mal, você se sentir oprimido, você se sentir... É incrível como a inversão de valores. O cara que se sente uma vítima, ao mesmo tempo, ele tem uma superioridade moral. Porque como vítima, então ninguém pode tocar nele. Ninguém pode abrir a boca com ela. Porque eu sofro, então o que eu falo, aquilo que eu estabeleço é a verdade. Sim, me torna intocável, né? Intocável, inquestionável. É superioridade moral. E existe superioridade moral, mas não dessa maneira. Sim. E isso, de uma maneira, entrou no dia a dia das pessoas. Então, esse vitimismo de não me toque, não chega perto, não mexe comigo. Hoje, né, eu até compartilhei um sujeito dentro de um aplicativo de um carro de Uber, né? Eu vi isso aí. Estou fazendo propaganda aqui, né? Jabá de graça. Como é que fala mesmo? Dentro de um aplicativo. Carro de aplicativo. É um carro de aplicativo. Você viu isso daí? Eu vi. O sujeito, só que ele não sabia que estava filmando, né? Tinha uma câmera. Sim, e o motorista lá, ele quis mudar lá o roteiro, o motorista falou, não, o trajeto, uma coisa assim, mas e de boa. E ele começou a gritar, né? Socorro! Socorro! Estou sendo agredido! Só que ele se deu mal, porque estava filmando. É como essa moça que não cedeu, viram aí? O lugar na janela. Não deu lugar para o filho mimado dela, a mãe mimada, desculpe aqui, mas vamos ser diretos, né? Não dá tempo de ficar dando muita volta, né? Criando um monstro. Exato. Um monstrinho. A moça realmente ela foi exposta, botou vídeo na internet. Hoje a mulher, a mãe, se pronunciou, né? E já deu umas desculpas lá. Então a gente está vivendo uma época assim, louca nesse sentido. E aí, essa questão da instabilidade emocional, da instabilidade em qualquer sentido. A pessoa não permanece, a pessoa não persevera. E a palavra diz o quê? Você guardou a palavra da minha perseverança. As pessoas não estão guardando uma palavra de perseverança. Fica aí no teu ministério, filho. Fica na tua célula, fica na tua posição. Tem gente que depende de você, tem gente que está olhando para você. Você é a luz do mundo, o sal da terra. E aí você vê os reflexos disso. As pessoas não estão se importando mais. Fala, escuta, o que estão vendo em mim? Quem eu sou na hora da luta? Isso não é mais importante. Quem eu sou não importa. Eu estou sofrendo e, de novo, eu não estou minimizando o sofrimento de ninguém. Mas a Bíblia tem promessa para isso. Você não precisa perder o melhor da sua vida com Deus. Você não precisa descer do bonde da história de Deus, dos propósitos de Deus, por conta de coisas que você passa. Você pode se apegar à promessa, guardar a palavra da aprovação, e aí vem coisas descritas para a igreja de Filadélfia. Eu tenho uma porta para você. Sim. Eu tenho uma porta aberta. Então, a gente pode se inspirar muito. Gente, 2025, posicionados, meditem na igreja de Filadélfia. A gente vai falar muito sobre isso, né? Vai ser bom demais. Posso falar mais uma coisinha? Pode, claro. Estou falando muito. Eu não quero falar nem mais nada. Eu numa aula aqui. Por favor, não me deixe só. Não, estou numa aula. Isso vai me afetar aqui. Não, é rapidinho. Tem água aí? Só antes de... Tem água? Eu tenho aqui no meu squeeze. Não, é 30 anos, é 29. Né? Mas faz parte da história, né? Eu tenho aqui, obrigado. Na virada do ano, no culto de virada, gente, dia 31 de dezembro, terça-feira, 10 da noite, 22 horas, culto da virada. E no culto da virada, nós vamos, né, compartilhar essa palavra da Igreja de Filadélfia, a visão, posicionados. Venha, para você vir, por favor, procure a secretaria da igreja para você dar seu nome. O pessoal vai dizer lá, né, o assado, né, o filé mignon, a picanha.
sem nenhum recado. Não, né? Imagina. nada subliminar. Que é Imagina. isso? Eu só entendi O agora. arroz ao forno, enfim, a lasanha. Tem lasanha em virada de ano? Acho que tem, né? Tem. Lula, né? tem que A ter. Lula assada. Tem que Lula. Ó, aí não. Não, Não, frutos do não mar. sei Frutos do que mar você não, está frutos do falando. mar. Frutos do mar não. E, Moluscos. pois é. Aí, nós teremos uma surpresa bacana para todo mundo que estiver aqui. Tem a ver com o tema, tem a ver... deixa eu ver se eu vou um pouco adiante aqui. Nós queremos te presentear. Pronto. Aí guarda. Ficou bom, né? Já ficou bom. Já Vai fez- dar spoiler. Se você entrar em contato agora pelo chat, é isso? O chat. Dá para escrever aí? Dá? Não, Não. nós estamos gravando, Não, não tá tá ao vivo. gravando? Tá gravando, não tá ao vivo. Meu Deus. Dá pra colocar nos comentários. Pronto. Então fala aí, explica aí. Não, mas aí, então quem vier no culto... Não. Coloque nos comentários. Não, fala o senhor, pode falar. Coloque mais nos aí. comentários, entre em contato, né? Não está ao vivo, mas quando estiver aqui você vendo essa mensagem. Vamos pôr o mais rápido possível no ar. mais semana rápido que vem, possível, Semana que vem já. Por quê? Nós queremos que você venha, você participe. Vai ser uma noite incrível. E, como eu disse, nós vamos ter essa surpresa bacana que você vai poder ver quando você participar. 31 de dezembro, 22 horas, terça-feira, culto da virada. É presente? Guarda o meu. Eu não vou estar aqui. Eu vou visitar minha mãe. Sinto dizer que... Ele Só põe por a mãe só presente. para emocionar. É, aqui, Visitar né? minha mãe. É covardia pôr a mãe no meio. Não, né? ó, eu Faz vou mais de levar 6 o meu meses. filho pra ver a Não, minha mãe. piorou. Nossa, Para aí que eu ia vou... chorar. Vou levar meu Aí filho pra ver minha mãe. eu não posso Pode quebrar a ser. regra. É para quem estiver. Guarda o Mas... meu. O meu da minha ok. esposa. Falou mãe, falou filho. Ficou Tudo pesado, bem. né? Ó, não precisa guardar o meu. Guardando o da minha esposa tá ótimo. Não, aqui eu vou me emocionar desse jeito. É isso aí. Tá bom. Maravilha. Bom, vamos seguindo aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal da técnica? Não? Vamos seguindo aí, Gaba. Vamos. E aí a gente começa a falar um pouco também, acho que das bases da nossa fé, né? E qual que é a direção hoje que a igreja tem referente a isso? Qual que é o nosso posicionamento com a escatologia, né? Somos dispensacionalistas? Só pra gente, o pessoal também entender um pouco do Entender, contexto. né? Muitas vezes chega muita gente na igreja e a gente não sabe qual que é a visão, né, que nós temos. Eu acho que seria Sim. interessante a gente dar esse direcionamento. Bom, nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, portanto, né? Não dispensacionalistas, ainda que você pode aproveitar algo. A gente explica rapidinho sobre isso. Mas nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. O que é isso? Pré-milenista acredita que Jesus volta antes do milênio. E pré-tribulacionista é que será antes da grande tribulação ou logo após o início. Então, deixa eu falar o que nós cremos na Rocha sobre escatologia. E falando em escatologia, é o estudo das últimas coisas, né, das profecias finais. E qual é a sequência dos eventos escatológicos para a Rocha? O próximo evento, o que nós estamos aguardando? O arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, ela vai passar pelo que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo. Tribunal aí, no original, na verdade, é a palavra bema ou pódium, mas é bema no grego, que é um pódium, na verdade não é uma tribuna no sentido de julgamento. A igreja arrebatada, ela já está salva. Então não é um julgamento para ver se vai ser salvo ou não. Na verdade é uma tribuna para receber os galardões. É como o pessoal que vai receber um prêmio lá na Fórmula 1, sobe ali no pódio, é um pódio. Em seguida, a igreja, isso então nós estamos já, né, nos céus, na eternidade, ela entra nas bodas do Cordeiro. É a festa de casamento da igreja, que é a noiva, com o noivo que é Cristo. Aqui embaixo, então, a gente costuma brincar, né, a festa na laje acontecendo, né? A gente vai para a laje, e aqui embaixo o horror dos horrores acontecendo, que é a grande tribulação. E nós já dissemos, né, que nós acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação, e comentando por que a gente crê nisso. Primeiro, você pega textos como Daniel capítulo 9, lá do 24 ao 27, a famosa profecia das 70 semanas de Daniel. E ali, sem dúvida,
nesta profecia, você encontra o Senhor falando sobre o fim. Né? E ele fala assim, que essas 70 semanas, que na verdade são 490 anos, venha para o Carisma. Aliás, uma novidade esse ano, a nossa Escola Teológica Carisma, nós vamos estudar teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Você pega a Bíblia e você sistematiza, você separa em temas fundamentais a Bíblia inteira. Então a gente vai estudar soteriologia, é o estudo da salvação. Angelologia, estudo dos anjos. Teontologia, o estudo de Deus, da sua pessoa, seus atributos. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Então, aos sábados, todo primeiro sábado, e também vai estar na internet, não é isso? Vamos estar. Vai ser bom demais. Vai ser online. Vai ser benção. E o que acontece? O anjo diz para Daniel, lá em Daniel 9, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ele estava falando com Daniel. Qual era o povo de Daniel? Os judeus. A santa cidade é Jerusalém. Então, e essa profecia fala sobre tempos de tribulação, fala sobre o anticristo, né, na linguagem da época, né, que foi escrito. Então nós entendemos que a igreja não está incluída. Você tem textos, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1,10, fala que nós vamos escapar da ira vindoura. Isso também em 1 de Tessalonicenses 5,9. Romanos 5,9, nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação mediante Jesus Cristo. E essa ira aí, você vai encontrar profecias desde o Antigo Testamento falando do dia da ira de Deus. O grande dia da ira de Deus, que é o dia do julgamento. Esse dia, que na verdade é um período, é o período da grande tribulação. E a igreja não está inserida. Por que a igreja não estaria, nós cremos nisso, não estará na grande tribulação? Porque a igreja, a ira de Deus, ela vem por quê? Ela vem por conta do pecado. É o julgamento de Deus sobre o mundo pecaminoso e o julgamento sobre Israel, que também rejeitou o Messias. A igreja já foi perdoada, a igreja já foi salva. Então, ela não precisa passar, porque Jesus já sofreu toda a ira de Deus sobre si na cruz do Calvário. Então, nem a lei humana é assim, né? Alguém ser condenado 2 vezes, pagar 2 vezes por um crime, né? Por uma pena, um pecado. Então, a igreja não passa pela tribulação, porque ela já foi lavada no sangue do Cordeiro. O juízo caiu sobre Jesus. Você vai encontrar outros textos, por exemplo, eu quero abrir aqui rapidamente em Lucas 21, 36. Olha o que diz Lucas 21, 36. Lucas 21 é o mesmo texto escatológico, é o pequeno Apocalipse, né? É idêntico a Mateus 24. Jesus falando dos tempos do fim. E olha o que ele fala aqui no verso 36. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar. Olha só. E o escapar, a palavra no original aqui é você estar fora, literalmente, fisicamente. Não é, né, livrados dentro, na tribulação, da tribulação. Vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. E estar em pé diante do Filho do Homem, o Filho do Homem que vem buscar a igreja. E quando a palavra fala em 1 Coríntios 15 sobre o arrebatamento, ela fala que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, não é? E para mim, um arrebatamento só tem sentido para nos tirar da grande tribulação, porque a outra forma que outras correntes acreditam, outras igrejas, né, esposam a doutrina do arrebatamento da igreja, elas falam que a igreja passa pela tribulação, que a igreja é arrebatada depois. Mas a pergunta, se passou pela tribulação, vai ser arrebatada depois para quê? Para quê? Porque para quem acredita no pós-tribulacionismo, você é arrebatado, encontra com o Senhor nos ares, como diz Paulo, né, em Tessalonicenses 4, Coríntios 15. Você vai encontrar e vai descer de novo.
Só pra descer já. É um bate-volta, você não fica na Riviera, na praia, né? É um bate-volta celestial, né? Você fala, não, peraí. Ué, já não tem lógica isso. Eu quero voltar. Pois é, um arrebatamento. Então, você vê Jesus, por exemplo, em Mateus 24, comparando o fim, né? Os dias da vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé? A família de Noé, né, que uma pequena igreja, foi tirados, né, chamados para fora do dilúvio. Foram salvos numa arca. E assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Né? E por que eu também acho que a igreja não passa pela tribulação? Porque a Bíblia, várias e várias vezes, Mateus 24, Lucas 21 e outros textos também. Eu estou batendo toda hora aqui a mão aqui. Não, depois tá. O pessoal da edição faz a mágica. É incrível esse pessoal, eu sabia disso. Por que não passaria pela grande tribulação? Você tem várias advertências na Bíblia, Jesus falando assim, que ninguém sabe o dia, a hora, para ficarmos vigilantes e atentos. O Senhor virá como ladrão, ele fala isso para as igrejas da Ásia. É repentino, né? É uma iminência a qualquer momento. Se Jesus então viesse após a grande tribulação, a gente saberia. Exatamente. 7 anos. Porque são 7 anos, segundo lá 70 semanas de Daniel. Em outros textos da Bíblia, a Bíblia fala claramente como será a grande tribulação. Vai ter um templo, o anticristo vai, né, embromar todo mundo, né, no primeiro momento, daqui a pouco ele se revela, vai botar a estátua dele vai de alguma maneira lá, né, vai ser uma inteligência artificial. Pera aí um pouquinho. Não estou dizendo que a inteligência artificial é do diabo, não é isso. Inteligência artificial é bem Mas assim. diz que o falso profeta, né, o cara da área religiosa lá do anticristo, no departamento de religião dele, né, ele vai fazer com que ele vai promover o anticristo. E a estátua vai falar, a estátua vai ter lá uma manifestação. Se Jesus volta após a grande tribulação, a gente sabe quando ele volta. Sim. E como ficam todas as advertências? Você não sabe que hora que virá. Vigie, fique atento, né? Como um pai que vigia sua casa, aquele ladrão. Então, cai por terra. Sim. Então, e outros motivos nós entendemos. Então, a igreja arrebatada, então a igreja aqui em cima, aqui embaixo a grande tribulação, 7 anos. E no fim desses 7 anos, Jesus desce dos céus com os seus santos, Apocalipse 19, e você vai ver que até o capítulo 19 do Apocalipse, desde o capítulo 3, o final do 3, que ele fala com as igrejas, não se fala mais em igreja, você não vê igreja na terra, até o capítulo 19, quando os santos descem, e ali santos, obviamente os salvos, eles descem com Cristo para a batalha do Armagedon. Então, o evento seguinte à grande tribulação é a famosa batalha do Armagedon. O anticristo e seus exércitos são derrotados. Ali entra o milênio, né, o próximo período escatológico, 1000 anos de reinado literal, físico de Jesus na terra. E no final dos 1000 anos, Satanás é solto ainda, mais uma vez, para uma última rebelião. Ele ainda convoca alguns exércitos de nações, né, que, enfim, estarão nesse período lá. Derrotado novamente. Aí vem o juízo do trono branco, mais conhecido como o juízo final, onde os ímpios ressuscitam. Está todo mundo ali, o corpo na sepultura, os ímpios, né? Eles estão ali no inferno e são ressuscitados, comparecem perante o justo juiz sentado no trono branco, recebem a sua pena. Ali não é um julgamento também para ver se alguém é livrado, não, é para receber a sentença. E aí são lançados o inferno, o diabo, o lago de fogo, o anticristo, o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios de todas as épocas, o inferno todo, diz Apocalipse 20, não é isso? Final 19, são lançados no lago de fogo e enxofre que arde pela eternidade. E no final do final, o último evento escatológico são os novos céus e nova terra.
que a Bíblia silencia. Você vê isso em Isaías, você vê em Apocalipse. Como será novos céus e nova terra? Ninguém sabe exatamente, mas é o último evento descrito na Bíblia. E nós cremos então nessa sequência escatológica. O senhor está falando, eu estou lembrando aqui, cara, eu já, assim, externamente, em outros lugares, eu já ouvi tanta bobagem a respeito sabe, da volta de Jesus. Eu já ouvi falar que o buraco da camada de ozônio é do tamanho da Nova Jerusalém, que ela vai passar por ali. Cara, nossa, pessoal criativo, pessoal criativo. O pessoal gosta, né, de dar umas viajadas. Tanto absurdo. Né? Não, mas eu queria pegar um ganchinho disso aí, que a palavra diz que o Espírito de Deus ele vai ser retirado da terra. É uma suposição. Mas você não tem uma base clara. Não tem uma base clara para isso. Mas eu quero chegar na seguinte, que diz assim que muitos vão procurar a morte, mas não vão encontrar. Sim. Isso é literal? Sim. Tipo, o cara vai pular do prédio? Não. Como será exatamente a Bíblia não descreve. Paulo diz assim, nós não vamos além do que está escrito. Sim. Então, onde a Bíblia silencia, a gente silencia. Onde a Bíblia fala, a gente fala. A Bíblia fala que vão procurar a morte, não vão encontrar. Exatamente como? A Bíblia não diz. Se o senhor simplesmente, o cara vai se jogar do prédio e não vai morrer. Né? Eu não vou forçar. Vai virar sai da conjectura lá, né? Não, sai da conjectura. Eu não vou. Porém, a Bíblia fala que será um tempo de horror, de tribulação, o qual nunca houve e nunca haverá. De tal sofrimento, e Apocalipse fala, né, que demônios serão liberados e vão atormentar as nações, cataclismas naturais vão acontecer, 1/3 da humanidade morre lá com uma espécie de pedra de absinto, né, que diz, cai do céu. Outra hora os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então tem as pragas, tem os selos abertos, as trombetas tocando, as taças da ira de Deus sendo derramada. Então o sol vai queimar as pessoas. Então é muita coisa. Você falou do Espírito ser tirado. É uma suposição, porque alguns advogam, né, que se a igreja é arrebatada, o Espírito Santo vai junto com ela. Porque em Tessalonicenses, Paulo diz que há um que ainda detém a aparição, a manifestação do anticristo. Quando esse for tirado, então, o iníquo vai se revelar. Só que esse aí que detém, no grego está na linguagem neutra. Opa, linguagem neutra é meio perigoso falar isso. Né? Nossa, bem entendido. Neutro é uma modalidade do verbo, substantivo na língua grega. Então, o artigo ali não é nem masculino nem feminino. É como se fosse isso, esse. É por isso que tem esse que o detém. Então, pode ser, é neutro, pode ser a igreja que detém o anticristo. Pode ser o Espírito Santo, pode ser. Mas mesmo ali, quando for retirado, também não quer necessariamente dizer que o Espírito Santo vai sair da terra. Sim. Porque nós entendemos o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo, clássico até, ele acredita que haverá salvação na grande tribulação. Porque João vê uma multidão no céu, que ali ele pergunta, de onde vem essa turma aqui? Aí alguém responde, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E a gente sabe que é o Espírito Santo que convence do pecado, né? João 16, regenera. Então, eu pessoalmente acredito que o Espírito Santo vai estar na terra. Haverá salvação, porque diz que o evangelho do reino será pregado. Mateus 24, Lucas 21, nesse período tribulacional. Então, se o evangelho é pregado, obviamente, não é para inglês ver, né? É realmente para que as pessoas se salvem, né? E Apocalipse fala, uma multidão de toda tribo, língua, nação, lavar as vestes, estão com palmas, né? Aquela ideia de vitória na palma na mão. Porque se o Espírito ele é retirado, a pessoa não há salvação, ela não se convence, né? O Espírito convence pecado, justiça, juízo. Pecado, justiça e juízo. Então, é isso. Haverá salvação. Eu acredito também, né? O pessoal vai ver o arrebatamento acontecendo e não participa, né? Ele presencia, mas não participa. Aí ele falou, era verdade. Era verdade. Deixa eu me virar aqui. Então eu vou fugir para os montes, né? Eu vou para a selva fazer um curso. Quer dizer, não precisa fazer curso. Não. Seja crente, fique posicionado. Na igreja,
forte em Exatamente, você vai tomar café no céu, nas bodas do Cordeiro. Olha, Deus guardou o melhor lá em cima, viu? Porque o café ele deu para nós café aqui. é bom, né? Gente, é o seguinte, quando o pastor toma água aí, dá uma refrescada. Estamos em uma aula aqui hoje, né, Gaba? E mais uma vez agradecer ao Zé. Tá passando o endereço aí, tá? As 3 lojas tá patrocinando a gente aí numa parceria. Zé, obrigado. E acabei de receber uma notícia aqui que o senhor foi presenteado com um dos nossos patrocinadores meio pontuais, né? A TS Beleza. Tá? Depois vai estar enviando lá para o senhor muito obrigado. O Thiago? Uma lembrança, o Thiago. Obrigado, Thiago. Eu falei que a gente já tá gravando com o senhor hoje. Ele, não, mandando um presente para ele lá. Deus abençoe, Thiago. TS Beleza aí. Benção. Obrigado, Thiago. E o pessoal já tá comendo já, ó. Já estão empolvorosos. E é isso. Vamos seguir? E aí, Gaba? Vamos? E mediante hoje é com vocês aí, que eu só quero ouvir. Como que a gente se encoraja pra gente viver isso, né? Porque assim, a gente sabe que o Apocalipse, pro cristão, ele é a esperança, ele não é o desespero, né? Sim. A gente vê muita gente, não, meu Deus, tá chegando. Medo, né, do Apocalipse. Mas realmente é aquilo que nós esperamos, né? Nós ansiamos para que isso tudo aconteça, para que nós possamos viver esse encontro com a igreja. E como a gente se inspira para isso? Como a gente entra nessa questão da gente realmente, desse desejo, da gente querer buscar isso? Primeira coisa, a pessoa, né, você cristã, entender que está vivendo o momento mais incrível da história. Né? A história está tendo um desfecho e nós estamos fazendo parte disso. Uhum. E a consciência de que as pessoas estão indo para o inferno. Então, um lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, choro, ranger de dentes, e você tem amigos, parentes, familiares que não conhecem. É um dos grandes motivos para você convidar. Não pare de convidar para o culto, para a célula. Manda um texto, né? Manda lá um versículo no WhatsApp, lá no... Estou fazendo propaganda aqui, né? A tua internet, use para evangelizar. E há tantos e tantos testemunhos de alguém que passou em frente a uma igreja, ouviu um trecho de uma música e se converteu. O outro, e aqui a Rita Lima, do Burger Rock, ela, vindo do Rio, né, tinha acabado de separar marido, os filhos, vindo para refazer a vida de São Paulo. Dentro do ônibus, ela viu, no muro, olha só, um texto, Mateus 11:28, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entrou a palavra no coração. Então, as pessoas precisam. Onde abundou o pecado, hoje está do jeito que está, superabundou a graça. Outro motivo, a esperança, né? Da eternidade, nós, então, vivermos tudo isso, escaparmos disso, vigiarmos, e Jesus fala isso: tomem cuidado para que as coisas dessa vida, você não seja embriagado por elas, né? Todo entretenimento, hedonismo, secularismo, materialismo, individualismo, egocentrismo, essa lista tenebrosa, escape disso. Aliás, é você rebaixar a sua vida, é você ter uma vida pequena, uma vida... Né? Você entende a palavra medíocre, né? Medíocre vem de média, né? De mediano. Então, você viver na média, é esse o sentido, é você ser medíocre. Fala, não quero ser medíocre, eu quero viver... É ser morno, né? É o morno. É o morno lá de Laodiceia, e é a igreja do fim também. Então, não sejam laudicense e temor. Vamos falar de temor? Um pouquinho? Vamos. Até porque... princípio da sabedoria. Porque eu queria fazer uma vírgula dentro disso. Acho que vai entrar dentro dessa questão do temor. Você fala assim, as pessoas entram em desespero. O arrebatamento está chegando. Acho que muitas vezes é porque ela não tem convicção da salvação dela ou porque ela perdeu o temor? Às vezes os dois. Talvez um é decorrente do outro, né? Perdeu o temor ao perder a convicção, porque deixou de se posicionar. Para vocês entenderem como essa palavra que Deus nos deu, ela define tanta coisa, né? Posicionamento, se você está posicionado, você dá fruto. Se você não se posicionar,
Você perde convicção? Perde. Porque convicção é um absoluto. Né? Você tem uma convicção, não tem uma opinião, você tem convicção. E a consequência é perder o temor. Sim. Você começa a achar que tudo bem aquilo outro. E o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios, é isso? É o princípio da sabedoria. Então, a pessoa que tem temor no coração, ela tem cuidado. É a palavra que define muito, que ajuda a definir temor, que não é uma ideia de terror, né? Não é isso. É cuidado. Você tem cuidado com o que você faz, você tem cuidado com o que você fala, você tem cuidado, como Jó, né? Onde você coloca os teus olhos. E um sujeito cuidadoso, ele é zeloso, ele busca excelência, ele busca o melhor. Então, é por isso que o temor, né, é sábio. Sim. É inteligente você ter temor, ser cuidadoso. Então, o temor é onde muita gente perdeu o temor, né, para falar o básico, a gente observa isso. Então, você ser imprudente virou, na cabeça de alguns, você ser corajoso, né? Ser sincero. Não, você não está sendo sincero. Você está sendo imprudente, está sendo tolo, está falando o que vem na cabeça. E quem fala o que vem na cabeça fala tolice. Domínio próprio, pensa. né? Você realmente falta de domínio próprio. Né? Fala que a verdadeira liberdade é você fazer aquilo que você não quer. Porque fazer o que você quer, você já tem o próprio impulso, mas quando você faz aquilo que você não vence quer, a tua vontade. Essa ideia de autenticidade hoje, então, me aceitem como eu sou. Eu sou isso que sou. Então, nossa, como fulano é autêntico. Não, o cara não tem valores. O cara vive uma vida mundana, uma vida, muitas vezes assim, repulsiva. E isso, o rótulo disso hoje, como tudo está invertido, né? Passa uma ideia de autenticidade. Eu sempre falo, vou falar de novo aqui, uma atriz deu uma entrevista, ela feminista nesse sentido de uma oposição, né, ao homem, então machismo, patriarcado, esse papo todo que ninguém aguenta mais. Eu pelo menos não aguento. Chato, né? Chato demais, né? Como diz, né, tem os xiitas e os chatos, né? Chatos. E aí ela dizendo o seguinte, ela traiu todos os namoridos dela como uma forma de protesto, né? Meu Esse Deus. papo, né? Você... Isaías capítulo 5, né? Assim, ai daquele que chama o bem de mal e chama o mal de bem. E aí o pessoal elogiando ela. Falou, nossa, que corajosa. Então ela traiu, ela foi desleal, ela foi sem vergonha e todos os adjetivos, né? E o povo elogiando, autêntica, íntegra, tipo, né? Ela é o que é, né? É inteira, né? Íntegro. Ela é isso aí. Honesta, corajosa. É a loucura que está vivendo hoje. Então, é a loucura que é o oposto da sabedoria. É a tolice que é o oposto da sabedoria. E de onde vem sabedoria? Temor. Temor. Cuidado. Maravilha. Que assim, a pessoa que vive, eu sou isso, e o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Eu acho que esse cara não passou, essa mulher, pessoa, enfim, ela não passou pela transformação verdadeira do evangelho. Porque o evangelho, ele transforma. Se ela se mantém do jeito que ela tá, não viveu com nada, né? Não teve a... O Wesley falava isso, né? O primeiro passo, você sai do mundo. O segundo passo é o mundo sair de você. Que é o processo da santificação, do discipulado. E por isso que Jesus é porta. É o momento da salvação. Quem entrar por mim, eu sou a porta. Salvar-se-á. Aí Jesus é caminho, João 14. Caminho já fala de um processo. Sim. É onde o mundo está saindo de você. Então, todos nós estamos nesse processo. Ninguém é obra acabada. Então, talvez muita gente, né, não é o caso de dizer, não, eu não quero mudar. Né? Ou eu sou assim. Tem gente talvez que haja dessa maneira. Mas eu acredito. Passa muito por questão do Deus desse século cegou o entendimento, né? Você vê que as pessoas realmente estão inebriadas, né, por tudo isso. Então você parece que as pessoas não conseguem sair disso, né? E o evangelho é a resposta para que tudo isso, né? Você acha que quer fazer uma pergunta, o quarto elemento ali? O quarto elemento. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente até esse tema mesmo, né? O que nós sabemos que o grande problema do fim dos tempos, o que cega é o engano. Então, dentro dessa narrativa do engano, como que nós podemos nos posicionar
como igreja, como cristãos, e não ser enganado. Eu sei que é mediante a palavra, mas assim, praticamente, assim, na prática, o que nós podemos fazer, né? Para não sermos enganados. Enganados, porque se a gente trata, né, por exemplo, essa mulher estava falando ela está sendo enganada, ela está passando o engano para frente. Me engana que eu gosto também. Exatamente, porque hoje nós trazemos o engano, né, trazemos algumas inverdades, trazendo pro real, digamos assim, beleza, isso pode, vai ficando normalizando, né, as coisas. Então, como que isso vai nos enganando, né? Porque a gente passa para as coisas achando que isso é normal. E, na verdade, isso é um baita de um engano. Olha, o engano você lida com ele com a palavra de Deus. Né? Porque a palavra é a verdade. Jesus disse em João 17, orando ao Pai, né? A tua palavra é a verdade. E você vê ao longo da história, homens que são referências, né? Homens e mulheres, em geral eles falam exatamente a mesma coisa de modos diferentes. Né? Você tem que estar encharcado da palavra. Né? Pleno, né, na palavra de Deus. E alguém deu um exemplo, né, falou o seguinte, que o sistema bancário americano, né, dizem isso, que o treinamento que eles dão para o sujeito reconhecer dólar falso, eles dão um treinamento. Aí alguém falou, eu imagino que seja assim, né, tem uma mesa dessa, deve ter todos os tipos de dólares falsos que já foram feitos no mundo inteiro. Aí o cara conhece, né? Essa aqui é falsa por causa disso. Essa daqui, então, por causa daquilo. Não, né? Eles dizem que o cara fica um tempo lá, semanas, só manuseando dólar verdadeiro. Então é cheiro, é textura, olha lá, assim, vai, pega, tal. E de tanto mexer com aquilo que é verdadeiro, quando cai uma nota falsa na mão, ele percebe. Então, quando você lida o tempo todo, você está ali em contato, você está, né? A palavra de Deus, o engano aparecer, o falso aparecer, você já... Sim. Já. Porque a palavra é viva, essa é a questão. A palavra não é só uma informação escrita. Né? Jesus disse, né? A palavra que eu vos digo, João 6,62, é espírito e vida. A palavra de Deus deu origem à vida, né? A palavra é viva e eficaz, como espada de dois gumes, né? Hebreus 4,12. E a palavra gerou tudo. A palavra é poderosa, ela é vida. Essa palavra, ela muda, ela transforma, ela faz, né? A gente estava falando esses dias aqui, a neuroplasticidade. Ela muda o raciocínio no sentido até físico do cérebro, é fisiológico. Sim. Que a palavra faz. Porque, né, as sinapses ali, né, as conexões elétricas, os neurônios, à medida que você assume uma nova maneira de pensar, a própria fisiologia do cérebro, o cérebro acha outros caminhos para as conexões neurais que são formadas a partir de pensamentos. E aí você encontra isso na Bíblia, a metanoia. Nós somos transformados como? Pela renovação da nossa mente. E então o que define, né? Minha mente está cheia de quê? Brasil hoje são, na média, 8 horas de internet por dia, né? As pessoas ficam penduradas na internet. Muita coisa. E aqui, vou nem chover no molhado, na internet você faz assim, você acessa qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo. Então é algo intencional, é uma escolha que você faz, é um posicionamento. Sim. Né? Você se posiciona, você toma uma posição. E, gente, olha, final de ano, uma ótima época, né, para você fazer as tais resoluções. Né? Ore, se posicione, fala, eu vou ler a Bíblia inteira ano que vem, eu vou estudar, eu venho para o carisma, eu vou para a célula. Né? Essa neuroplasticidade do céu aí, a gente sabe, a neurociência até fala isso, para falar desse assunto. É uma coisa contínua, constante, e isso vai mudando, é o hábito, né? Hebreus 5,14. O escritor fala assim, que o maduro, em contraposição ao menino ali, que ele está falando do menino que só dá para dar leite, não dá para ter coisa de, né, substância, como diz o outro, né? O maduro, porém, em razão do hábito, ele tem as suas faculdades, olha só, é a mente, é a psique do sujeito.
ele tem as suas faculdades exercitadas. Quando alguém se exercita, fica forte, saudável, robusto, né? Então, o maduro, ele é maduro em função de quê? Hábito. Ele tem suas faculdades exercitadas. Apto, o texto vai falando, ele tem aptidão, ele é hábil, é habilidoso para discernir. O que é discernimento? Você enxerga o que o outro não está enxergando. Você enxerga além do comum. Você vai além. Apto para discernir o quê? O bem e o mal. Pronto. O engano, você já vai... né? Hábito. E começa então de um posicionamento. Sim. É a palavra de Deus mesmo, é? Maravilhoso. Posicionado aí realmente define tudo que a gente precisa. Muito. Pastor, infelizmente estamos chegando ao final, né? Aí já na última curva. E eu queria deixar aqui duas situações em uma, tá? Assim, deixar uma palavra para quem precisa de um encorajamento, de quem precisa de um posicionamento, precisa se posicionar em Deus. Aquele cara que está cambaleando, que está vou, não vou, fico no fraco, fico, né? Se sente fraco. E deixar aí uma mensagem inspiradora para os rochenses e os não rochenses que acompanham a gente aí. Eu posso juntar uma coisa só, né? Uhum. Bom, Romanos 8:26 fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. E você vê claramente então que o Espírito Santo não se afasta de quem está fraco. É como Jesus convidando Pedro, né? Pedro tinha negado Jesus, aquele papelão, né? Falou palavrão, né? Porque fala que ele praguejou. Praguejou é uma palavra bonita para palavrão, né? Então ele saiu chorando amargamente, falou, já era, né? Tô pego, porque Jesus tinha dito, quem me negar diante dos homens, eu negarei. E Jesus fala, Pedro, chama Pedro, fala para Pedro vir também, né? João 20 lá, 21. Então o Espírito Santo não se afasta de você que está fraco. O texto diz, o Senhor, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. Ele não está só perto de quem está bombando, né? Ele está perto de quem está fraco. Então clame a Ele, Ele não te rejeita. O Senhor está de braços abertos para você que está lutando ou que não tem força para lutar. Porém, o posicionado, né? Mas é uma palavra de ânimo para você. O texto no original diz o sentido que Ele nos ajuda, não é que Ele vai fazer tudo por nós. Ele é o Espírito Santo consolador, Ele não é o controlador, né? Você não vai virar uma marionete na mão dele. E consolador a gente sabe, é o Paráclitos no original, né? Aquele que está ao lado, né? Como um advogado, como alguém que te apoia. Mas você tem sua parte. Em Romanos 8:26, a ideia é exatamente essa. O sentido ali, no grego, é que o Espírito Santo está na ponta dessa mesa, né? Da mesa da sua vida, aí, do que você está carregando, os fardos, as batalhas, e você está na outra ponta. Você sozinho não consegue levar essa mesa, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Então você se posicionando, Ele te ajuda, né? Ele está perto de você. Então, creia, você não é rejeitado, você não chegou no fim da linha, você não foi longe demais se você está buscando, né, querendo uma mudança, porque quem chegou no fim da linha é quem realmente não quer, é aquele que rejeita o Espírito Santo, né, que é o pecado da blasfêmia, que você rejeita de forma intencional, consciente, o Espírito de Deus. Mas você que está lutando, não pare de lutar, o Espírito Santo vai te ajudar. 2025, creia nisso, se posicione, diga não, em nome de Jesus, vem para a igreja, porque andar sozinho é só prejuízo. Procure uma igreja, procure uma célula, procure um grupo cristão que estude seriamente a Bíblia, peça oração, busque apoio, apoie também. Uma das melhores maneiras de você lutar com depressão, momentos de instabilidade, é você servir. Aliás, a psiquiatria, pode ir lá estudar, a psiquiatria fala isso, sai de casa, sai da caverna como Elias, fecha a porta e vai cumprir teu ministério, ajude pessoas, você vai viver um 2025 maravilhoso.
Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Gente, então aí os agradecimentos, pessoal da técnica, né? O Bill, Maísa, Cibele, Daniel. Obrigado, gente, né? Mais uma temporada concluída aí, Gabriel, aos pastor, aos demais irmãos que passou na mesa aqui como co-host, os meninos que ajudam a gente também aí agora assumindo célula, né? É legal ver essa evolução, né? O pessoal saindo do auxílio ministerial, né? E assumindo outras coisas dentro da igreja. Essa evolução, né? Tem que crescer. Essa evolução é bem legal. Mais uma vez, pastor, obrigado, né? Eu lembro, eu que agradeço. O primeiro papo que a gente teve para começar o projeto, eu lembro de algo que o senhor disse, sim, que se é para engrandecer o nome de Jesus e levar o evangelho, é válido, né? E é isso que a gente faz aqui. Às vezes é mais fácil a pessoa receber um sinal de internet na casa dela do que ela receber um pregador, alguém batendo na porta dela para falar. Sair da casa sim, dela. Ou ela sair da casa dela. Então, esse é o nosso papel aqui, é levar a palavra através do bate-papo, da conversa, e em nome de Jesus. E através do testemunho, né? Sim. O testemunho, nossa, né? Quanto testemunho passou por aqui, né? Eu acho que foi essa temporada, Pastor Ubiratã? Foi assim, ano passada, né? Nossa, foi sensacional. Era algo assim que eu não esperava ouvir, sabe? Foi desafiador, sabe? Ele com as limitações de idade e tudo mais, fala, nossa, Deus, né? Usa. É só a gente querer e deixar. Amém. Né? Então, muito obrigado aí. Obrigado a você que acompanha a gente. Deixa teu like, compartilha e o ano que vem a gente está de volta. Vamos entrar de férias, né? RochaCast vai dar uma pausinha, o ano que vem a gente volta. E vai lá na primeira temporada, assiste lá, né? Deixa um comentário, compartilha, continua lá, beleza? Mas lembrando que a gente não vai parar 100%. Não. A Maísa está incumbida de fazer os cortes, Sim. Então a gente vai soltar muito corte Quais são os 3 Cs mesmo? Curta, compartilhe e comenta. São os 3 Cs. Ativa lá o sininho. Ativa a sineca lá para chegar a notificação. Inscreva. É isso aí. Tá vendo? Ele é bom de propaganda, tá vendo? bom. Não precisa, né? Eu treinei, fiquei uma semana treinando. Olha só isso. Gente, obrigado. Thiago, TS Beleza, o Zé da Esfirra também. Valeu, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o ano que vem com a 3ª temporada. Deus te abençoe e tchau. Tchau, pessoal. 2025 Posicionado. Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao último episódio da 2ª temporada do RochaCast. Hoje tô com o Gabriel aqui comigo, meu fiel escudeiro. Fala, pecadores. Oi? Eu ia cumprimentar. Fala um oi pro pessoal, pode falar. Vamos fazer pode a abertura falar. de novo, vamos? Eu gosto que me interrompe, fica espontâneo. Você me apresenta em nome eu vou deixa falando, falar uma boa noite pro né? pessoal. Não, calma, tem toda a intro, né? Vamos fazer de novo? Vamos. Não, pode Eu deixar. interrompo ele também? Ele começa a falar assim, então. Vou usar a temática futebol. Achei que você ia me dar um espaço. Ah, não, eu vou dar. Não, dá aquele cumprimento assim, bastante barulho assim, ó. Aí, mano. Ah, não, fica muito pode pá, né? Tá muito estereotipo. Parece que a gente não se viu antes. Fica falso, né? 3, 2, 1, grava. Pode falar. Gravando.